A Bola Não Para está no ar para você que acompanha no canal de São Paulo através da Vivo TV, canal 18 digital, 26 Vivo Fibra, pelo site do canal de São Paulo, canal sp.com.br, e no meu canal no YouTube. Se inscreva lá, canal do Fred Júnior. Toda semana tem uma entrevista inédita falando de esporte para você, e aqui no canal de São Paulo com reprises da programação. Tem reprises terça-noite, tem na quinta-feira à tarde, sexta também à tarde, sábado 2 horários, no domingo pela manhã. Então vale a pena acompanhar o programa Bola Não Para aqui no canal de São Paulo. Recebendo com muito prazer aqui Olimar Tesser, que já foi jogador, hipnólogo, e vai falar muito sobre isso, né? Sobre a hipnose no esporte, a importância de ter esse caminho aberto, porque não é fácil, tem algumas funções no esporte que encontram dificuldades aí para poder ter os seus caminhos abertos para poder trabalhar. Olimar, prazer recebê-lo aqui, tudo bem? Excelente, gratidão por você ter me convidado, surpreso, faz acho que uns 13 anos que a gente não... Que eu pisei em cacos de vidros. Foi dia 2010, quando foi o trabalho pro Paulista Jundiaí, que deu aquele boom, né? E aí foi 10 anos. Mas era isso, era para não ter o medo, né? De você ver o caco de vidro e enfrentar. E aí eu explico por que os cacos de vidro para jogador de futebol, né? Sim, sim. Legal. Mas foi legal. Mas espera, hoje eu vi que você não trouxe, eu já fiquei um pouco mais aliviado, viu, Olimar? Mas eu trouxe uma barra de ferro para na garganta, já viu essa, não? Não, essa não. Tem essa também. É mesmo? Tem essa, tem de quebrar madeira, tem fogueira. De vez em andar pelo vidro, tem fogueira. Você anda pelo fogo? 8 metros. Eu vou ver se eu consigo mandar umas imagens para você. De repente favor. você... A gente vai colocar na matéria aqui. A gente ilustra aqui a nossa entrevista. Mas antes de a gente falar dessas coisas, tá vamos retomar. Olimar, você foi jogador, né? Fui. Eu fui atleta com 14 anos, Fred, eu já sabia que eu ia ser atleta. Então, assim, como é que começou? Eu jogava na Polícia Militar, que era do lado da minha casa. E um dia Polícia Militar na Zona Norte de São Paulo? Ali ali fica bem na Ponta da Vila Maria. Sim. Tem a Associação Desportiva da Polícia Militar. Tá. E aí eu jogava ali porque é do lado da minha casa, nós éramos sócios da Polícia Militar, e um dia o Palmeiras foi jogar contra a gente, e eles ganharam de 1-0, mas acharam que eu tinha futuro, e era o Ademir da Guia, era treinador na época era dentão, não era infantil, não era sub-11, era infantil, dentinho. E aí eu fui pro Palmeiras, e a minha primeira experiência não foi legal, porque foi fazer uma preliminar Palmeiras e Corinthians. E aí o estádio cheio, a primeira vez que eu entrei no estádio eu passei mal. Você sentiu a pressão? Pô, eu quase que eu fiz nas calças, né? E o Palmeiras perdeu 2-0 e eu tremia, assim, chorava. Que posição você jogava, Olimar? Goleiro. Então o pessoal saber. E aí eu lembro que eu tava chorando na maca, assim, chorando mesmo, desconsolado, assim, desolado, assim. E aí o Ademir falou assim, calma, o Leão... tranquilidade de calma. Calma, o Leão é meu amigo e toma frango até hoje. Pô, foi muito consolador. Quer dizer que eu tinha tomado frango, os 2 chutes, 2 gols. E aí passou uns 2 meses e eles foram me procurar de novo, porque eu tinha sumido do Palmeiras, foram procurar de novo. E aí no ano seguinte eu fui jogar no Corinthians, nós fomos vice-campeão paulista em 84, aí eu voltei pro Palmeiras, até que em 87 eu fui profissionalizado pelo Geninho, lá no Botafogo de Ribeirão. Que foi goleiro também, o Geninho. Que foi goleiro. E o legal é que o Geninho, eu tenho uma gratidão enorme por ele. Gente boa demais, hein, Olimar? Eu conheci ele no Batatais e eu já tinha visto a personalidade dele. E quando eu cheguei no Botafogo, ele falou assim, Olimar, era Olimar ainda. Eu tenho 3 goleiros aqui e eu não vou poder tirar nenhum desses goleiros que já jogam um tempo aqui se você não for melhor. Sim. É injusto. Então eu achei isso muito, muito ético, muito legal. E aí ele logo me profissionalizou, me emprestou para o Oeste de Itápolis, na época de Itápolis, né? Hoje já é aqui. Barueri. E aí começou passear, mas eu não fui tão conhecido, Fred, apesar que naquela época não tinha YouTube, internet como hoje, eu não fui tão expressivo como talvez hoje eu sou conhecido na hipnose. E aí você parou com quantos anos? 31 anos. 31. E é muito engraçado. No Jabaquara, eu joguei os 2 últimos anos no Jabaquara. Jabaquara lá de Santos. Lá de Santos. E aí eu estava em Nacional de Rolândia, em 97. E aí o Taveira, que hoje Luiz Taveira, ele estava lá e ele falou, cara, eu queria ser empresário, e foi o primeiro jogador que ele... O primeiro do Luiz Taveira foi você? Fui eu. Aí ele foi pro Jabaquara,
eu já tinha uma independência financeira porque eu fazia uma atividade paralela que eu tinha percebido que eu não ia ganhar muito dinheiro com futebol. Sim. Eu tinha uma BMW, o Taveira foi dirigindo a BMW, entrou dentro do Jabaquara com a BMW, todo mundo achava que ele era o dono, e no fim era eu. E aí eu assinei com o Jabaquara, tanto que eu programei realmente jogar os 2 últimos anos no Jabaquara, porque aí nasceu meu 4º filho, o Gabriel. E aí eu falei, vou parar de jogar. Joguei esses 2 últimos anos realmente com prazer, com tesão. Sempre fui o primeiro a chegar como goleiro e o último a sair, que o goleiro faz isso mesmo. Treina demais, né? Treina muito bem. Já batia falta naquela época. Já batia falta, já fazia gol de pênalti, só que eu falei, não tinha tanta mídia. Sim. Né? Você sabe que cobrir o Santos é uma coisa, cobrir o Jabaquara é outro. Mas já fazia isso e aí em 99 eu parei de jogar futebol. 99. Com 31 anos. E aí, como que surge a hipnose para você, Olimar? Então, eu fui fazer um treinamento, eu nunca escondi isso, com o Tadashi, que até teve um problema seríssimo agora recente com ele aí. Eu acho ele um mestre sensacional. E quando eu fui fazer um treinamento com ele, eu falei, caramba, isso começou a despertar umas coisas dentro de mim. Ele usa técnicas de hipnose, o Tadashi? Então, todos os treinamentos, Fred, inclusive todos os que eu ministro hoje, todos, 100% tem hipnose. Aí depois eu vou explicar para o nosso telespectador o que é hipnose. Sim. E aí eu falei, cara, 2004, isso 99 até 2004, 2004 fui fazer um treinamento, eu falei, cara, esse cara usa muita técnica de hipnose, mas não era uma coisa que a gente conhecia, só existia o Fábio Puentes, né? Sim. Só o Bem Dormido. E lá no Gugu, lá. Bem Dormido. E continua até hoje, né, o Fábio Puentes? Sim, eu consegui em 2006 fazer um curso com ele, no dia 1º de abril da mentira. Eu fiz um curso com ele, eu cheguei, era um sábado, e eu cheguei em casa e meu filho falou assim, pai, o que você aprendeu? Quase que eu falei, nada, né? Porque era em teórico e tal, mas eu tinha visto ele fazer um negócio lá com uma pessoa, falei, e aí como jogador a gente pega muito rápido os negócios, e aí eu falei com meu filho, faz assim, aí meu filho, puff. Aí eu falei, caramba, esse negócio funciona. Aí minha sogra do lado, como que é isso? Eu falei, vem cá, e hipnotizei minha sogra e deixei ela muda. Aí eu falei, cara... A sogra você deixou muda? Muda. Eu falei, se isso funciona com sogra, imagina com gente normal. Eu falei, vai ser um sucesso. E aí eu cheguei no outro dia assim e falei, galera, eu hipnotizei minha sogra e tal. E todo mundo assim... Estranhando, duvidando. Não pode. Eu falei, como não pode? Nós não aprendemos ainda. Eu falei, mas nós estamos no curso de corte e costura, estamos no curso de hipnose, vamos fazer hipnose, né? E foi tão rápido, Fred, que no dia 1º de abril foi quando eu comecei. No dia 27 de abril, eu estava em cima do palco com o Fábio, em Joaçaba, Santa Catarina. E aí eu não sabia nem o que tinha que fazer. Ele ia fazendo um lado, eu do outro. Encontrei com ele no meio do palco e fiquei de assistente. Aí eu meti as caras a fazer. Quando foi outubro, eu participei de um programa de televisão. E aí você de televisão vai entender. Na Bandeirantes, sim, com a Claudete. E aí fizeram uma externa de... Que foi repórter esportivo, inclusive. É isso? Que viu os homens pela dentro do vestiário, que ela conta essa história aí, né? Que dava entrevista dentro do chuveiro, né? E aí fizeram uma externa grande, você sabe que grava há muito tempo. Sim. Ia passar só 4 minutos. E desmarcaram comigo, eu estava na porta da Bandeirantes umas 3 vezes, desmarcaram comigo. Não, louco. Eu chegando lá, volta que não é hoje que vai passar. Aí no dia que foi, o cara falou assim, você vai ter uma externa de 4 minutos e vai usar 4 minutos para falar de hipnose. Dá? Claro que não dá. Se você ver, já passou mais de 4 minutos de falar de hipnose. Sim. Mas o que as pessoas querem ver? Se você vai falar de hipnose, interessante é você ver a prática. A prática. Fred, eu sei que foi 35 minutos no ar, vendia bermuda não sei o que, gel não sei o que, e voltava fazendo hipnose, voltava e foi um arraso. E aí foi mais 1h30 para sair da Bandeirante, estavam gravando o Raul Gil, e todo mundo, segurança, todo mundo me parando que queria fazer hipnose, que fica a televisão ali assim do estúdio, né? E aí eu tô saindo da Bandeirantes, a mulher liga e fala assim, cara, foi um estouro, semana que vem você tem que vir aqui. Eu falei, mas você não vai mais desmarcar comigo, né? Porque toda hora que... Então, chegar na porta... Não, a segunda vez foi a Cher Blonde, as 5 loiras da Cher Blonde, 2 bailarinos, eu hipnotizei, foi um sucesso. E aí começou, então eu fui o primeiro hipnólogo brasileiro a aparecer em nível nacional, abrindo a porta. Hoje tem um monte, mas...
Só tinha o Bem Dormido, o Fábio Puentes, e o primeiro... Você fala porque ele fala. Ele brinca disso. E aí eu fui o primeiro brasileiro a fazer isso em rede nacional, aparecer. Então, toda a televisão que me chamava eu ia, isso em 2006. 2007 eu fui fazer um trabalho pro Juventus com o Márcio Bittencourt. Então, mas como que você vai parar no futebol? Pela sua ligação, por ter sido jogador, como que você vai parar no futebol? Quando eu descobri esse negócio da hipnose, eu falei, cara, eu preciso estudar isso mais a fundo. Então eu tinha um patrimônio lá de 130 mil reais, eu vendi e peguei todo esse dinheiro e investi. Em menos de 6 meses eu torrei esse dinheiro fazendo. Então assim, eu brinco assim, tinha curso de bostologia, eu ia para não entender de merda nenhuma, mas eu ia para fazer toda a extensão para entender como que a mente funcionava. Tá. E aí, em 2007, eu começo a dar curso de auto-hipnose. E aí eu conheci o Márcio desde o Corinthians e tal, falei com ele e ele me levou, ele estava no Juventus. Moleque travesso. Isso, e nós somos campeão da Copa Federação Paulista. Que legal. E o que eu achei muito legal foi o seguinte, eu participei ativamente todos os dias, ele já tinha começado o campeonato, aquele jogador que jogou no Corinthians... Eu vou lembrar o nome dele. O meio de campo jogou na seleção, jogou no Flamengo, jogou no Atlético, que foi agora pro Bahia. O Elias. O Elias. Era do Juventus. Era do Juventus nessa época. Tava lá. Tem a camisa dele assinada com o nome dele. Quando foi no final, teve do título, tudo, eles tinham uma caixinha. E dividiram entre os funcionários do Juventus, com a cozinheira, com o roupeiro e tal. E aí já tinha acabado o campeonato, eu recebi a ligação do irmão do Nenê, irmão do Márcio, falou, você passa lá no Juventus que tem um envelope na caixinha. Eu imaginei que tinha uns 60 reais lá, né? Porque dividiu com todo mundo, né? Vai sobrar um troco. Eu cheguei lá no Natal, tinha quase R$1.000. Caramba. E aí eu achei, não era nem pelo valor, mas sim por falar assim, cara, você fez parte. Eu só não ganhei a medalha porque acho que ela é bem controlada, mas eles tiravam foto, sempre agradeceram por eu ter feito isso. E aí, em 2008, aonde o Márcio ia? Vamos lá. Então, antes da gente seguir essa sequência já cronológica, a gente vai para o rápido intervalo e a gente já volta. Passa rápido, conversa boa, o Olimar sabe falar e é engraçado também, né? Então, passa rapidinho e a gente já volta aqui no A Bola Não Para. Vida de empresário. Nesse programa, vamos compartilhar com vocês histórias de sucesso e insucesso de empresários, empresas nacionais, empresas internacionais, de CEOs e grandes empresas que geraram renda e emprego nesse país. Se você quer conhecer esse programa, compartilhe conosco as nossas redes sociais e o nosso e-mail. Até lá. Estamos de volta, a bola não para aqui no canal de São Paulo, através da Vivo TV, canal 18 digital, 26 no Fibra, site do canal de São Paulo, canal sp.com.br, ou vai lá, se inscreva no meu canal no YouTube, canal do Fred Júnior, acompanha toda semana, tem uma entrevista falando de esporte pra você no A Bola Não Para, aqui com o Olimar Tesser, que foi jogador, hoje é hipnólogo, a gente tá falando sobre isso, aí você tá falando da sua caminhada, onde o Márcio Bittencourt levava o Olimar? Ele me levava. Em 2008 ele foi pro Noroeste, e aí eu não fui trabalhar junto com ele no Noroeste, mas assim, Palmeiras, jogo grande, grande, ele me chamava para fazer o treinamento. E tem uma coisa muito interessante, o Edno, ele estava... Edno que jogou na Portuguesa e jogou também no Noroeste. E ele conta isso no site da TV Gazeta, que foi o que mudou a vida dele. Ele estava com um problema que ele não fazia gol. E ele, nos 3 jogos que eu fiz, Palmeiras, Corinthians e São Paulo... Ele fez gol? Não. Não? Ele não participou da reunião porque ele estava vomitando. Ele passando mal. Ele passava mal. Passava mal. Nervosismo. E aí, contra o Santos, eu lembro que foi aqui na Paulista que eles ficaram hospedados, e aí eu fui fazer o trabalho para ele. Quando acabou, ele não tinha participado da palestra também. E aí, na hora do café, chamaram ele sentou comigo à noite lá no café, e em 5 minutos eu perguntei ele, e eu falei, amanhã você vai fazer gol.
E ele fez. Perderam de 3-2 para o Santos, mas ele fez o gol. Até brinquei com ele que eu queria que ele fizesse uma homenagem, porque ele ia fazer o gol, fez. E foi ali que abriu a porta para ele fazer. Ele tinha feito um pré-contrato já com a Portuguesa, depois o Corinthians queria contratar ele. Sim. E tal. Ele foi para a Portuguesa e ele, numa entrevista, ele fala sobre esse papo de hipnose. E eu falo, 5 minutos, imagina se a gente faz um treinamento... A longo prazo, sim. Fred, se você me permitir o seguinte, claro. Nós treinamos fisicamente, tecnicamente, mas a gente não treina mentalmente. Isso. E há um preconceito também, Olimar, em relação a essa parte de cabeça, né? Assim, o psicólogo reclama muito. Aqui então, mas assim, o psicólogo reclama muito para entrar no esporte, o psicólogo do esporte. Se manda para o psicólogo, porque eu sou maluco, eu não sou maluco, tem essas ideias. E eu acho que a hipnose, de alguma forma, também tem um certo... Muito mais preconceito. Muito, inclusive da parte da psicologia. Tá. Entendeu? Se tem um psicólogo e eu vou lá ajudar um psicólogo, o psicólogo vê que eu vou invadir a área dele. A Rússia, Estados Unidos, as grandes potências, todo piloto de Fórmula 1 tem psicólogo e hipnólogo. Porque a hipnose tem imagem aqui no Brasil, se eu estiver errado, você corrige? Está certíssimo, já sei. O que vê pela TV, vou ficar sentindo o gosto diferente, falar o nome da outra pessoa, esquecer meu nome. Vou ficar colado na cadeira. Que se fosse algo recreativo e não algo de importância, né? Eu, Fábio, todo mundo que abriu essas portas somos culpados por isso, porque o que dá audiência pro teu programa? Mexer se eu vier aqui ficar falando de água com açúcar, o cara vai ouvir, o teu negócio vai mudar. Aí, se ele tem uma coisa que impacta e ele não acredita, né, vai criar. E a ideia meu amigo telespectador, é mostrar para o Fred, para você, que se eu posso brincar com o Fred e deixar ele mudo, colado, isso é uma brincadeira, o quanto eu não posso ajudá-lo emocionalmente. Sim. Porque assim, eu conheço essa figura aqui fora a gente tem amizade fora, apesar de a gente não se encontrar tudo, mas a gente sabe que a gente tem amizade. Ele, quando liga a câmera, ele tem um outro tom de voz, ele tem uma pegada diferente daquilo quando a gente está conversando fora. É verdade ou mentira? É verdade. Então, isso é um treino que ele faz. Então, eu como jogador falo, treino duro, jogo fácil. O cara acha que você nasceu assim, não. Eu sou assim toda vez, o cara vai me encontrar a 220. 220. É um treino, é um negócio, é um personagem, entre aspas, que você tem... E isso pode ser trabalhado. E assim, o Fred Júnior, fora, atrás da câmera, tem problema como eu tenho, como você tem, como todo mundo tem. Nós estávamos falando de um amigo nosso em comum que teve um problema muito sério e a gente se comove com o problema dele. Mas acendia a luzinha da câmera, ele, na última está até mais triste, mas ele era um cara, um personagem. Sim. Então, se você falasse para alguém que não sabia, olha, aconteceu isso na vida dele, ninguém ia perceber. Então... E eu sei que a primeira passagem que eu tive lá, eu ajudei muito ele. Eu fazia brincadeira, enquanto fechava a câmera, eu hipnotizava ele e dava água para ele, como se fosse remédio, porque ele tomava antidepressivo. Sim. E quando acendia as luzes da câmera, ele tomava água e dormia, que ficava engraçado. Então, para a população, eu estava brincando. Sim. E eu estava ajudando ele intimamente. Então, explicando rapidinho, porque nós temos tempo para que você entender o que é hipnose. A neurociência divide as nossas ondas cerebrais em 5 estágios. Esse aqui é o chamado estado de vigília, que é o que a gente passa 90% do nosso estado. Quando a gente torce para um time de futebol, quando a gente faz sexo, quando a gente briga, quando a gente faz algum esporte, a gente excita a mente, a gente entra em hipnose por excitação. Então, quando a pessoa está tendo um orgasmo, ela está tendo hipnose. Tá. Voltamos para o estado de vigília quando a gente faz uma oração, uma meditação guiada, um relaxamento, né? Aquilo que eu faço normalmente no programa de televisão, que eu vou convencendo a pessoa a ficar, entra em hipnose chamado alfa. Alfa. Você sabe que não perde consciência, já foi hipnotizado, não perde consciência. Aliás, online, inclusive, outro dia. Né? E aí você vai para o segundo estágio, que é um estágio chamado teta, que é o estado de criatividade, que esse é legal de colocar você e todo mundo, porque o Thomas Edison, o Albert Einstein, eles tinham as ideias dos inventos entrando em hipnose. O Thomas Edison ficava com umas bolas de aço num balde e mantinha no processo de hipnose. Se ele dormisse, as bolas caíam da mão dele, batiam no balde e ele acordava. Hoje, naquela época não tinha nem luz, a gente só está hoje se comunicando com você que está aí. Graças a ele. Graças a ele. Sim. Isso era passado de mestres para discípulos. Hoje a gente sabe, pela tecnologia, que quando a pessoa está no estado de teta, ela está em conexão com o Criador. Não estou falando de religião, está em conexão. E aí o cara tem ideias para um monte de coisa que existe. Poxa, que legal.
E o último estágio é dormir. Então presta atenção, criatura. A gente tá acordado, vai dormir, passa por 2 estágios, tá dormindo e vai acordar, passa por 2 estágios de hipnose. E se você já teve um orgasmo, você já teve hipnose. Então, assim, só não entra em hipnose quem tem retardamento mental e esquizofrenia. Não consegue de nenhum Não jeito? consegue porque é problema congênito. Tá. O cérebro, o hardware tem defeito. Tá. Então, assim, pense o seguinte, nós temos um software e temos o hardware, e aí se você tem um celular, um computador, que pode ser o melhor, se ele tiver um programa mal instalado, ele funciona bem? Não. Então tem que passar um antivírus, é a mesma coisa. Você tem um hardware, você tem um software, eu não posso, eu não consigo, eu tenho medo, eu sou fracassado. E isso vem... Qual que é o meu sucesso no futebol quando eu faço? Eu não trato só o cara de hoje, eu pego ele e levo ele lá para a infância, pro útero da mãe. Então a história dele, que ele traz... Você entrevistou o Mazzola e ele te falou isso. Sim. Ele te falou isso. Falou. O Mazzola era um cara para ser dispensado, talvez a carreira dele teria sido diferente. O Mazzola que veio aqui no programa, inclusive aqui no estúdio, eu fiz uma live com ele que joga hoje, está no Juventus, renovou o contrato, inclusive. E ele teve problema, o pai tinha problema com drogas, ele conviveu muito com o pai. Batia na mãe, tinha muitos problemas e o sonho ele realizou para jogar no São Paulo, que era um sonho do pai, né? Mas que o pai não pôde ver em vida porque já tinha morrido. Então, assim, ele conta essa história, ele contou aqui no programa. E ele tinha uma história de vida muito difícil que com certeza ele carrega nos dias de hoje, né, Limar? Então, eu consegui ajudar ele um pouco naquela época. Sim. E é isso que eu falo. Esse preconceito é porque as pessoas, o jogador também é culpado. Vive o aqui e o agora. Tá. Então, o Neto fala isso muito bem. O jogador tem 2 mortes. A primeira é quando para de jogar e a segunda é a morte física. Sim. Porque o cara não se prepara para parar de jogar. É o aqui e agora e não se prepara. Então, as grandes potências já utilizam, por exemplo, vem para a Olimpíada aqui no Brasil, os Estados Unidos trouxe 14 psicólogos e 18 hipnólogos. Eles não trazem com o nome hipnólogo. Eles trazem como coach, neurociência, neurocientista. Eles põem um nome mais bonitinho, uma embalagem mais... Mas é o cara que, junto com o psicólogo faz a parte da psicologia e ele lá faz a hipnose. Hipnose nada mais é que um treino mental. Entendi. Bacana. E o futebol? Você consegue trabalhar no futebol, Limar? Ou você tem... Então, eu tenho muita resistência. Eu quebrei a maioria delas com os atletas de Cristo. Sim. Que aí a maioria dos influentes dos atletas de Cristo são meus amigos. E... É mais fácil aquele que é mais religioso do que aquele que não é religioso, Limar? Ou não tem essa... Não, porque o atleta para entrar em hipnose é a coisa mais fácil que tem. É mesmo? É, muito fácil, tranquilo. Muito mais fácil de quem não pratica um esporte. Então você, jornalista, é mais fácil porque você tem um processo de concentração diferenciada de uma outra pessoa que faz um trabalho, por exemplo, braçal, vamos dizer assim, tá? Então, o esportista, ele precisa passar por um processo desde quando ele está no infantil, juvenil, no sub-15, sub-17, de fazer um trabalho mental. Também não é profissionalizado, mas é um trabalho que tem que ser feito. Para que existe concentração? Para você se concentrar numa ação. Hoje não, hoje você fica no WhatsApp, Então, mas era você se concentrar em uma ação que você ia ter para você não beber, para você não usar droga, para você não se desgastar e você se concentrar naquilo que você ia fazer, né? Então é muito fácil. O problema é que as pessoas acham que ainda não temos essa cultura, porque eu falo que o futebol ainda não é profissional. Sim. Ele apenas tem uma carteira profissional de trabalho. Na minha época tinha o nome ainda, carteira profissional do atleta profissional de futebol. Hoje é uma carteira normal, comum, como qualquer outro trabalhador. Mas ele não acha que ele tem que se preparar emocionalmente, ele não tem que cuidar. Ele dentro de um jogo, ele é uma pessoa, o treinador, mas fora ele é uma pessoa que tem todos os problemas de Covid, problemas de socialidade, de problemas que passou na infância. Eu tenho certeza que você teve problema na sua infância, eu tive, todo mundo tem. Sim. Por mais que a minha foi muito boa, mas eu tive problema. Sim. E Olimar, o seu melhor trabalho, seu trabalho de maior repercussão foi do Paulista de Jundiaí ou teve outros assim? Foi do Paulista, mas onde que eu gostei bastante de trabalhar foi no Bahia. Tá. O Bahia me levou umas 3 vezes, tem gente que às vezes nem sabe. Uma vez que o Bahia ganhou de 3-1 do Santos, com o Neymar, tudo lá em Santos, eu estava lá no Maids Convention fazendo treinamento para eles. E eu tenho... Porque todos os clubes que eu faço, eu peço, além do se eu ganhar alguma coisa, tem muitos clubes que eu não ganho. Sim.
A maioria deles não ganha. O Bahia foi profissional, me pagou estadia, pagou viagem, tudo. E aí eu peço, toda vez que eu vou fazer um trabalho, uma camisa que eu quero autógrafo de todo mundo. Então tinha o Souza, que era centroavante do Bahia naquela época. Também. Isso, centroavante. Então, mas a maior, assim, que tirou o time do fundo do poço, né? Já teve time que a gente foi campeão, time do Magnus, de Salão. Do Falcão. Do Falcão. Então, uns reconhecimentos muito bom, muito legal. Olimar, a gente tem 4 minutos, apontou o Dedé aí pra mim. Você veio pra fazer alguma coisa comigo ou você hoje eu ia passar em branco tranquilo? Você que é o dono do programa? Não, eu quero saber. Você quer mostrar como que é? Se eles não acharem que é combinado, não tem problema nenhum, né? A gente não tá combinando. Você vê que eu tô perguntando pra você. Tranquilo. O que você consegue fazer rapidinho aqui pro pessoal? Rapidinho, então eu quero... Põe aqui, fica mais tranquilo isso. Dá pra pegar, né, Dedé? 4 minutos, hein? Não tem problema, é rapidinho. É rapidinho. Olha, o que eu vou fazer? Isso. Vamos lá. Une bem os joelhos assim. Ih, ferrou, não vou sair daqui. Você vai me grudar aqui, né, Limar? Tranquilo. Vamos lá. Eu quero que você se concentre igual como você está indo para um... Eu sei que quando você vai para um jogo, principalmente ontem, a gente nem vai falar o jogo, que eu não sei quando a gente vai passar. Mas o jogo foi legal, você se concentra e você vivencia todo aquele processo que está lá dentro, tá bom? Põe a sua mão aqui em cima, assim, isso. Se concentra, aperta a mão para baixo. Foca, força, faz força. Mais força, força. Isso, dá para fora. Isso, muito bem relaxado. Profundamente relaxado. Toda vez que eu toco sua testa, mais relaxado. Muito bem, você que está assistindo aí, viu como é difícil, demorado. Como eu já hipnotizei ele há 10 anos atrás, ele tem esse gatilho de ficar. Isso aqui não é um talento meu, isso é um talento do Fred, o Fred que fica nesse estado. E aqui eu posso ajudá-lo, eu posso fazer uma brincadeira, posso deixar ele colado, mudo, mas eu posso aqui já deixar que ele respire e comece a reviver todas as emoções boas que você já teve no esporte. E principalmente com essas emoções boas, eu tenho certeza que o nascimento da sua filha foi uma coisa maravilhosa. Eu quero que você respira e começa a sentir isso, tá bom? E você sentindo isso, quando você voltar, você vai contar para nós a sua experiência de como que isso é legal para você. Vocês vão ver o rosto dele, a felicidade, talvez os olhos dele lacrimejem um pouco de felicidade. Eu quero que você traga todas as sensações e situações boas que você já viu no futebol. Isso é seu, essa alegria, esse profissionalismo que você tem, todos os elogios que você já recebeu das pessoas, porque você sabe que você é um cara diferenciado e que você traga aí dentro de você a sensação de paz, de tranquilidade e a sensação de alegria, de amor que você tem para sua filha. Quando ela nasceu, a alegria que você sinta como se estivesse nascendo agora. Quando você tivesse a sensação de pegar ela pela primeira vez no colo, eu quero que você traga essa emoção. Quando você é 3, você vai abrir seus olhos sentindo completamente feliz, alegre, nossa, exaltado demais por ter essa alegria. 2, e abre seus olhos. 3. Eu sei que você falou da minha filha, viu? Realmente foi... Olha, aproxima aqui da televisão. É que não é, que a câmera está estática aqui, mas... Fala a emoção. A emoção foi muito grande, assim, a maior emoção que eu tive na minha vida, com certeza, foi o nascimento da minha filha Carolina, que agora em novembro está completando, inclusive, 7 anos. Realmente foi a emoção muito grande. Você é fogo, Limar, você é um perigo. Não, pensa que eu sou labão. Tá vendo? Eu podia fazer uma brincadeira, as pessoas falam, é combinado, ele ficou grudado, não sei o quê. Você perdeu a consciência? Não. Seja honesto, você não sentiu a mesma coisa quando você estivesse pegando ela? Eu senti uma emoção forte. Seus olhos disse isso. Eu senti uma emoção forte. Eu não preciso nem mentir, não tem. Fred. Não tem cascata comigo, mas assim, você sente uma emoção muito forte. A mesma emoção, assim, o sentimento da emoção que eu tive no nascimento da minha filha, eu senti agora. Voltei a reviver esse sentimento. É isso. Se você tem uma coisa ruim, a gente volta, ressignifica essa coisa ruim e ajuda a pessoa. Se você tem essa emoção, então você acorda todo dia e fala assim, não, eu tô fera, eu vou lá fazer o programa? Não. Então, o dia que você não acorda bem, pode instalar um gatilho em você que você fala, por que eu vou? Eu tô falando, tô me arrepiando. E aí, por que eu vou? Eu vou porque eu vou ter aquela sensação da minha filha, aquilo é bom, aquilo me... É meu trabalho, né? Tá aí.
Olimar. Olha os seus olhos como é que tá. É fogo. Olimar, prazer revê-lo. Gratidão, meu querido. Gratidão. Muito bom conversar com você. Olimar Tesser, tá aí, hipnólogo, já foi jogador de futebol. Grande papo, grande entrevista aqui no programa A Bola Não Para, que volta semana que vem com mais um convidado especial falando de esporte pra você. Até lá!